Olá, queridos, meu nome é Alian, sou professora da unidade de Duque de Caxias e vou estar falando com vocês sobre uma matéria muito importante em ciências, que é a preservação do ambiente. Bom, deslizamento. Deslizamento de terra ela ocorre principalmente onde não há cobertura de vegetal. Quando o solo é desprotegido e a água da chuva entra na superfície da terra e acaba ocorrendo uma erosão. O que é a erosão? A erosão não é nada menos que um desgaste do solo. Esse solo ele é provocado pelos agentes da natureza, que é a chuva, o vento e as águas do rio. O processo erosivo ele é classificado em eólica, que é dos ventos, fluvial, que é da chuva, e antrópica, que também é a ação do homem. Então, os processos erosivos são, entre vários, tem 3 que são mais importantes que causam o deslizamento, que é a eólica, por causa dos ventos, chuva, que é fluvial, e a ação do homem, que é a ação antrópica. Percebemos que o processo de deslizamento, que é o processo erosivo, que é o desgaste do solo, ele tem se intensificado muito hoje em dia. Você sabe por quê? Com certeza, né? Por causa da ação antrópica, a ação do homem. E isso tem, infelizmente, não tem favorecido a natureza, tem contribuído muito para que haja uma erosão. Um exemplo prático foi ano passado, em 2019, com a questão de Brumadinho em Belo Horizonte. Ali foi um deslizamento, ali teve uma erosão e com certeza teve uma ação antrópica, uma ação do homem. Geralmente, o deslizamento sempre vai ocorrer para baixo. Deslizamento, vai deslizar. Ela sempre vai correr para baixo. Como podemos ver aqui na imagem, vários exemplos de deslizamento. Então, o homem ele altera muito a paisagem de forma medonha. Como, Alian? Por queimadas, por desmatamento, e isso ocasiona diversas consequências, e uma delas é a erosão. Bom, existe algo chamado mata ciliar. A mata ciliar ela fica entre as margens dos rios, aonde vai evitar com que haja a erosão. Vamos observar a ilustração. Bom, acontecem as chuvas vai transbordar, vai passar os nutrientes para os rios. As matas lineares, as matas ciliar, ela vai ficar com a responsabilidade de passar esses nutrientes. Porém, por causa da ação do homem, infelizmente acaba matando essa parte da natureza e acaba construindo casas, construindo prédios aonde ocorre a chuva e acaba acontecendo o deslizamento, a erosão. E por causa desse deslizamento, por causa dessa erosão, acontece um outro fenômeno na natureza, que é o assoreamento. O assoreamento ele é exatamente o que aconteceu após a erosão, após a destruição da mata ciliar. Vem a chuva e a chuva vai começar a arrastar o que foi destruído ali no lugar da mata ciliar. Então a mata ciliar ela é muito importante. Ela é muito importante porque ela evita com que haja deslizamentos, com que haja erosão, com que haja malefícios para a natureza. Então, quando essa mata ciliar ela é destruída pela ação do homem, ela vai ocasionar o assoreamento. O assoreamento é exatamente o que a outra ilustração mostrou. É quando ocorre o deslizamento e esse deslizamento vai para os rios e causa o acúmulo de lixo. Bom, vocês já devem ter ouvido a mãe ou a avó de vocês ou algum responsável da família de vocês quando passaram na frente de um valão e falou assim: nossa, eu brincava muito nesse valão. Por exemplo, minha mãe já falou isso para mim. Nós passamos em frente a um valão e ela falou: nossa, eu brincava muito quando era criança nesse valão. Sendo que quando eu era criança, eu não entendia o porquê dela brincava no valão. Depois eu fui entender que aquilo ali era um rio limpo, um rio de águas limpas, porém
houve a retira da mata ciliar aonde aconteceu o assoreamento. O assoreamento ele nos prejudica muito, porque ele pode acabar com o rio e ele também pode ocasionar as enchentes. Infelizmente, é o que temos ocorrido hoje. No capítulo 2, você com certeza viu sobre o ciclo da água, mas só que nós vamos relembrar como ocorre o ciclo da água. O ciclo da água ocorre através do aquecimento do Sol nas águas da superfície terrestre, onde vai ocasionar a evaporação. Com a evaporação subindo, ela vai fazer as nuvens chamadas de condensação. Após a condensação, elas formam as chuvas e as chuvas ocasionam a precipitação. Bom, após a precipitação, que é o caimento das chuvas na superfície terrestre, ocorre um fenômeno chamado interceptação. O que é a interceptação? É exatamente interromper a passagem de alguma coisa. É exatamente isso. Conforme a chuva vai cair aqui na terra, ela vai cair no solo, ela vai cair nos carros, ela vai cair às vezes em cima da gente. E ela também pode ocorrer, ela pode também cair por cima da cobertura vegetal, da copa da árvore ou da plantinha, e acaba ali acontecendo a interceptação. Bom, o homem, ele não só prejudicou, ele não só atinge o solo, ele também consegue atingir o ar. Você sabia que o homem também tem uma grande influência na poluição do ar? Não? Pois é, o homem, ele por causa do seu modo de agir hoje em dia, por causa dos automóveis, as indústrias, os incêndios, às vezes até a fumaça do cigarro, entre outros, acaba prejudicando o nosso ar, aonde isso vai nos ocasionar duas consequências na nossa saúde, que é os problemas respiratórios, e também, claro, no nosso ambiente. Bom, dentro do ambiente, nós temos o monóxido de carbono. Dentro os nossos gases, o ar que nós respiramos, existe algo muito, mas muito tóxico, que é o monóxido de carbono. Ele é um gás extremamente letal, ele é incolor. Nós podemos descobrir esse monóxido de carbono nos carros, quando o nosso responsável ele vai abastecer o carro e logo no cano de descarga sai uma fumaça. Aquela fumaça é uma combustão incompleta. O que seria uma combustão incompleta? É quando não tem espaço suficiente de oxigênio e acaba aquele ar que está saindo do carro, acaba poluindo e é um gás extremamente letal, extremamente prejudicial ao nosso organismo, à população. Dentro desses gases, existe algo dentro da natureza chamado efeito estufa. Você já ouviu falar sobre efeito estufa? Pois é, efeito estufa é exatamente o que mostra na imagem. Ela é como se fosse uma casa de vidro usada para criar plantas. É exatamente como a imagem está mostrando. A estufa ela é feita como se o nosso planeta fosse essa casinha de vidro, aonde vai interromper a entrada do calor. Na verdade, vai passar um certo calor, o suficiente de calor, o suficiente de energia. Bom, vamos continuar a ilustração. O efeito funciona assim, da seguinte forma. Parte da energia vinda do Sol passa pela nossa atmosfera, transformada em calor. Porém, os gases da nossa atmosfera não deixam que todo o calor saia. Um exemplo é o carro. Quando o carro está super fechado, vai começar a entrar raios solares e ele vai ficar super aquecido. Como o carro está fechado, ele não tem como sair. E quando a gente vai abrir esse carro, está insuportável de calor. Então, é a mesma coisa.
quando ocorre com o nosso, é a mesma coisa que ocorre com o nosso planeta. Sem esse efeito estufa, a nossa temperatura seria muito baixa e nós iríamos morrer de frio. O efeito estufa, ele é um fenômeno climático natural, ele é bom para os seres humanos. Porém, ele tem sido prejudicial, nós que estamos, na verdade, prejudicando o efeito estufa que ocorre naturalmente na natureza. Existe esse problema. Nós, seres humanos, que estamos fazendo que cada vez mais saia menos ar. No caso, os gases entram na atmosfera terrestre, mas por causa do efeito estufa, mas por causa dos gases que nós provocamos, ele fica impedido de sair da mesma proporção. E como é que isso ocorre? Como é que a gente está contribuindo para o mau funcionamento do efeito estufa para acontecer o aquecimento global? Através de queimada das florestas, através das indústrias, através de carros que a gente pega particular. Então, há várias formas de nós evitarmos de poluirmos o meio ambiente, o ar que nós respiramos, reciclando o lixo, preservando a natureza e andar mais de transporte público. Bom, espero que a aula tenha sido muito esclarecedora e até a próxima!